Bem-vindo ao Jornal Norte do Sistema Norte de Comunicação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse processo de violência que está acontecendo em todo o país. Nós vamos conversar com o Coronel Kelson Chaves. Daqui a pouco. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta com o nosso jornal O Norte. Muito bom ter você aqui com a gente. Nós vamos conversar hoje sobre segurança também. Nós vamos conversar com o Coronel Kelson Chaves, sobre tudo que está acontecendo, não só aqui no nosso estado, no Nordeste, mas no Brasil de um modo geral. Coronel, primeiro eu quero lhe agradecer muito pela disponibilidade do seu tempo para vir até aqui, que eu sei que sua agenda é muito cheia, e ser muito grato da tua presença e para falarmos de um assunto que é um pouco assim complicado, né? Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Norte. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Para nós a satisfação é redobrada de retomar aqui o contato com você, com os telespectadores, dizer da nossa imensa satisfação de estar aqui mais uma vez e, como você colocou na sua abertura, um tema extremamente importante, delicado, que requer, eu diria que muito equilíbrio no seu trato. E enquanto agente público, integrante de uma instituição quase que bicentenária, né, de uma história que a Paraíba conhece, você igualmente, uma história de muita atividade, especialmente nas ruas, né? Concordo que o momento é delicado e eu estou aqui à disposição para a gente debater esse tema tão importante. Nós estamos vivendo com muitos problemas no país inteiro de segurança pública. Como é que o senhor classificaria hoje a segurança que o senhor conhece de perto, que é o trabalho da segurança que é desenvolvido aqui no nosso estado? Eu sou suspeito, né? Até porque a minha instituição é a Polícia Militar. Eu devo tudo que sou a ela, aos meus companheiros de trabalho, enfim, construí toda uma vida profissional respaldada justamente na Polícia Militar. Então, classificar de repente aqui a sua presença e a presença dos telespectadores, o trabalho que vem sendo feito, é um tanto quanto difícil para nós. Eu me averbo suspeito justamente por conta disso, sou parte disso. Fiz parte dela, ainda faço parte dela. Embora esteja na reserva, a gente sente de perto, a gente sente de forma muito presente os problemas de insegurança e lamento profundamente, digo de todo o coração, não está podendo mais exercitar, não está podendo mais participar diretamente do processo, coisa que nós estimaríamos muito fazer. Quem dera eu agora pudesse estar dentro de uma viatura, né, de polícia no combate, porque defendemos sempre ao longo da vida o enfrentamento que hoje, infelizmente, está sendo obrigado a ser praticado no Rio de Janeiro. Você é carioca, é fluminense e, de fato, todo esse cenário que nós estamos vendo hoje no Rio, eu, particularmente, já há muitos anos atrás, eu já imaginava que ele fosse um dia acontecer. Por que, Coronel? Porque, em verdade, Aldo, não se combate crime com fala ou com flores, infelizmente. Nós estamos vivendo, como os especialistas classificam hoje, um conflito armado não internacional, né? Onde você vê grupos não estatais se digladiando. Você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, aí você vai para São Paulo, tem lá o
primeiro comando da capital, você tem outras facções espalhadas pelo resto do país. No Ceará você tem facções que são contra essas do Rio, e essas do Rio querem se filtrar no Estado. Você vai para a Bahia do mesmo jeito, você tem a facção baiana, mas que se opõe à facção do Rio, que também quer se filtrar. Você vai para o Amazonas da mesma forma, você vem para Pernambuco do mesmo jeito. Enfim, é um conflito armado não internacional, né, que, em outras palavras, é uma guerra civil declarada. E, infelizmente, quando os órgãos de segurança, as instituições policiais, as forças policiais, elas partem para o enfrentamento nessas situações, elas, infelizmente, não podem reagir ou agir sem uso de arma. Não, é impossível você combater um poderio, o armamento, o aparato bélico que essas facções dispõem, simplesmente com, muita gente defende, inteligência, com negociação, com diálogo. Não existe diálogo para o crime. O crime não dialoga. E nem eles querem dialogar, né? O que eles querem? Eles querem tomar o território, eles querem comandar e tal. Até bem pouco tempo atrás, a gente sabia que o ponto crucial das facções criminosas, ele se baseava no tráfico propriamente dito de entorpecentes. Hoje, É mais do que isso, né? eles mudaram o foco, né? Estão mudando o foco, estão querendo dominar, de fato, territórios, como acontece no Rio de Janeiro. Você tem lá algo em torno de 4 milhões de pessoas que vivem literalmente subjugadas ao crime organizado. Então, o crime organizado está dominando essas comunidades todas, e essas pessoas elas estão à mercê dessas facções, fazendo exatamente o que as facções forçam fazer. Então, hoje se explora nas comunidades. A gente conversava aqui em off, você me colocava que tem irmãos no Rio de Janeiro que ainda residem por lá. Eles poderão perfeitamente testemunhar o fato de que nas comunidades quem domina o comércio de gás, de água, de internet, né? de transporte dentro das comunidades é o crime organizado. Ou seja, o Estado ele pouco tem capacidade de gerir alguma coisa dentro das comunidades. Aliás, acredito que não tenha condições de gerir nada, principalmente segurança. A segurança, eu fui há anos atrás, eu fui ferrenho crítico da política de unidade de polícia pacificadora. Que inclusive teve no Rio de Janeiro, né? Na verdade, as unidades de polícia pacificadoras, elas nasceram, né? No Rio de Janeiro. Eles pegaram lá alguns milhares de policiais recém-formados e começaram a instalar containers, né, em algumas comunidades, que eu chamava de Daniel. Eu chamava de Daniel. Por que Daniel? Mas o container é Daniel, porque era jogar na cova dos leões. Cova dos leões. Né? Porque, em verdade, se provou, inclusive, muitos desses militares foram mortos pelas facções, porque era política pública para inglês ver. Política pública, de segurança pública, para inglês ver. O turista vinha de fora para conhecer o Rio de Janeiro, e vinha aquele container lá com os policiais dentro das comunidades, imaginava acreditava que ali se produzia segurança, mas tá aí a falência completa do O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, hoje ele sociais dele e fez lá um balanço, né, dizendo que vários narcotraficantes foram mortos no Rio de Janeiro nesse combate com a polícia, e muitos líderes de facções eram de outros estados. Aí ele citou Amazonas, como o senhor disse aí agora há pouco, Amazonas, Bahia, disse também Espírito Santo, Pará, Paraíba inclusive foi uma pessoa.
disseminou pelo país todo e eles estão tomando o país inteiro. Em que nível? Você tem que partir da premissa de que hoje, por exemplo, a atividade policial preventiva nas comunidades, ela está praticamente proibida. Ela está praticamente não, ela está proibida. No Rio de Janeiro, o ministro Edson Fachin proibiu que, que a polícia entrasse nas comunidades. Não tenho aqui o número da ADPF, né? Mas que chama ADPF das comunidades, que proíbe a ação policial em determinadas áreas de comunidade no Rio de Janeiro. Então, isso é um elemento facilitador para que esses elementos, como você colocou, de outros estados que comandam o crime organizado na Bahia, no Espírito Santo, né, no Amazonas, no Bahia, Pará, essas pessoas migrem para o Rio para, de certa forma, viver uma certa tranquilidade, porque sabe que na comunidade a polícia não vai. Né? Então, essa situação de hoje, se o governo do estado do Rio de Janeiro anunciar a prisão de chefes de tráfico de outros estados na comunidade, no complexo Alemão e da Penha, ele é o reflexo justamente disso aí. O cara vai para o Rio de Janeiro para se autoproteger, porque ele sabe que a polícia não vai chegar onde ele está. É brincadeira. Voltando para o nosso estado, a Paraíba, ela hoje, o cidadão paraibano hoje tem uma boa proteção da polícia militar? Eu vou me reservar, sabe, Aldo, com todo o respeito que lhe tenho e aos telespectadores da mesma forma. Eu vou me reservar a não me referir, ou a não comentar sobre a situação nossa, interna, até por ética. Né? O comandante-geral da Polícia Militar é amigo nosso, é companheiro de farda. Aliás, o coronel Sérgio é um batalhador de primeira linha, né? Igualmente, Jean Francisco, o coronel Lamarque. Coronel Ronildo. Pois é, Ronildo. Então, são todas pessoas do meu convívio, pessoas que eu quero bem. E eu acho que, de repente, quem melhor responderia, ou quem melhor poderia dar um respaldo a essa pergunta que você me faz, são eles próprios, os gestores atuais de segurança e a comunidade. A sociedade paraibana é quem mais pode medir, mensurar a qualidade, né, dos serviços prestados. Eu respeito demais as instituições policiais, as forças, de uma maneira geral, as Forças Armadas. Eu respeito demais os profissionais de segurança de toda estirpe, quer seja a nível de União, estados, municípios. O meu pai tem uma história na Guarda Municipal de João Pessoa. Né? Eu tenho uma estima. Como é que o senhor analisa a Guarda Municipal? Mas pode falar da estima que tem pela instituição. A estima que eu tenho pela Guarda é enorme. A Guarda, eu posso dizer... É importante? Demais. É importantíssima. O trabalho que as guardas municipais fazem, dentro dos seus limites estabelecidos em lei, ele é fundamental para que a coisa funcione, para que o cidadão, a questão da sensação de segurança, para que o cidadão se sinta minimamente seguro. E a Guarda faz isso, transmite isso. A partir do momento que a Guarda está presente, assim como a PM, qualquer fração de militar fardada, ela transmite segurança ao cidadão. Então, eu entendo que, de repente, quanto mais você tiver com qualidade, você consegue transmitir, de fato, uma melhor sensação de segurança às pessoas. E, como eu te disse, eu não vou entrar no mérito justamente por conta dessa relação que a gente tem. Mas o senhor comandou a Polícia Militar do Estado, foi que ano? 2008. 2008, né? O senhor conhece, evidentemente, conhece muito bem, na palma da mão, o trabalho que é feito, que é desenvolvido. Mudou muito de lá para cá, coronel? As atitudes da polícia, evidentemente, que hoje a gente agia assim, hoje a gente já tem que agir assim, mudou muito. O momento é outro completamente diferente.
a partir do instante em que você hoje, por exemplo, você tem um arcabouço tecnológico aí Sim. tremendo à sua disposição, você tem câmeras que conseguem identificar face de elemento que pratica crime nas ruas, que você tem câmeras que detectam veículos furtados ou roubados, você pode acompanhar o trajeto desses veículos, inclusive aqueles que se envolvem em crimes, enfim. No passado nós não temos isso. Pode continuar. Nós trabalhávamos de forma muito empírica, né? Nós trabalhávamos com achismos, né? Nós não trabalhávamos com o aparato tecnológico que eles dispõem hoje, da mesma forma que não trabalhávamos com o aparato bélico que eles dispõem hoje. Nós tínhamos mais gente. Eu lembro que em 2009, quando nós deixamos o comando, o efetivo ativo, ele ultrapassava os 13 mil homens e mulheres, ativo. Hoje, eu efetivamente não sei quanto está, mas não está nesse número, não está nesse nível, está um pouquinho abaixo. Então, quando você tem o crescimento da população, o surgimento de novos problemas sociais, você não lembra dizer que João Pessoa está chegando no 1 milhão, né? Não, João Pessoa também tem seus problemas. Então, né? Vamos dizer, não sejamos hipócritas nesse ponto. Sim, claro. Dizer que João Pessoa que os problemas sociais de João Pessoa não aumentaram, porque, paciência, tem que aumentar. Ela vai muito bem, e aí eu vou fazer uma parte e vou defender a gestão, ela vai muito bem no tocante à infraestrutura, tá? Porque, de fato, eu faço parte da gestão e sei, a Prefeitura tem investido muito, principalmente na mobilidade urbana, né? Na infraestrutura propriamente dita, porque tem pavimentado e calçado muitas ruas. A perspectiva de que até o final deste mandato João Pessoa esteja totalmente impermeabilizada. Por outro lado, eu fico preocupado, porque de fato a vida das pessoas melhora, mas aí alguns outros problemas surgem. Por exemplo, você perde... Eu estou falando do ponto de vista de defesa civil, né? Ok, do qual o senhor é o secretário. Você perde aquela capacidade de captação, né, de água, você não tem solo, o solo ele é impermeabilizado, então você não tem como, a água não tem como ser retida pelo solo, né? Isso. Enfim, isso aí me preocupa, naturalmente. Mas fico feliz. E a inundação também pode ser mais fácil. Exatamente. Então, nesse ponto aí eu fico preocupado. Mas aí, por outro lado, você tem aqui o bem-estar da população, que é muito importante. Você ter a sua rua limpa, a capacidade de você chegar em casa com o seu carro limpo e guardar na garagem sem ter lama, né? Sem ter esses atropelos todos que a chuva... Mas como o senhor mesmo disse, com a tecnologia de hoje dá para unir o útil ao agradável, eu acredito, né? Porque os engenheiros são capazes, sim, né? Muitos servidores são capazes, mas... É verdade. Agosto agora, Aldo, por exemplo, a gente teve a maior chuva dos últimos 40 anos na cidade, né? No período de 24 horas. Foram 403 milímetros de chuva. E a cidade comprovou a sua capacidade de superação, de resiliência, enfim. A gente passou. E não passou tão mal. Aconteceram os transtornos. Alguns transtornos bastante. Claro que aconteceram os transtornos. É impossível que esses transtornos não ocorram numa cidade como João Pessoa. Ocorre em outros lugares, ocorre até em cidades planejadas, né? Concebidas de forma planejada, de forma, como é que chama? Sustentável. Imagina em João Pessoa que tem 440 anos de fundação. É impossível. Você tem uma rede de drenagem subdimensionada, porque foi concebida lá atrás para um momento da cidade, um momento em que a cidade tinha X habitantes, nós estamos chegando a quase 1 milhão, né? Então, esses problemas eles são inevitáveis. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente o que o coronel ia dizer, porque a gente estava falando sobre efetivo, era isso que ele estava falando, mas
Eu tive que fazer uma pequena pausa para a gente ir aos nossos comerciais. Daqui a pouco a gente retorna ainda falando sobre esse assunto de segurança pública. Até já. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Chegou a hora de ficar em dia com João Pessoa. Refis 2025. De 15 de outubro a 14 de novembro, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 100% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista. Ou parcelamento em até 15 vezes com descontos progressivos. E pagando pelo portal do contribuinte da Prefeitura, você ainda ganha mais 5% de desconto nas multas. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Terceira cidade mais inovadora do Brasil. É a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa. E onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Estamos de volta com o jornal O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação, hoje conversando com o coronel Kelson Chaves. E nós falávamos no bloco anterior sobre esse processo de segurança, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual, até municipal. Foi quando o coronel entrou nas guardas municipais e que o senhor falou exatamente sobre ela, e depois entrou também na secretaria, o qual o senhor comanda, que é da Defesa Civil, exatamente. Falava até sobre os problemas de chuva, mas retornando, como é que o senhor vê essa? É importante, o senhor disse que é importante a participação da polícia dos municípios, né? As polícias aqui do nosso município, juntar com as polícias militares e com a Defesa Nacional, digamos assim, ok?
Sem essa união, a segurança funciona bem só com a Polícia Militar? Não, na verdade, Aldo, nós somos um sistema. O sistema de defesa social, ele é unificado, ele tem a participação de vários entes, as guardas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal. Então, são todos integrantes desse grande sistema de defesa social. Se essas instituições elas atuarem de forma isolada, nada vai funcionar. Não funciona. Eu lembro que no passado, eu não sou saudosista, mas eu gosto de me referir às coisas que eu vivi no passado, mas nós tínhamos um colegiado de inteligência no passado, que eu acredito que ainda hoje funcione, mas que fazia muito disso, de reunir esses órgãos todos de forma integrada, para que esses órgãos pudessem trocar figurinhas, dividir, compartilhar informações que naturalmente fossem do interesse da defesa social, da segurança pública. Então, se esses órgãos trabalharem de forma integrada, e eu confio plenamente de que esse trabalho esteja sendo realizado de forma integrada, só quem tem a ganhar é a sociedade, só quem tem a ganhar são as pessoas, o cidadão contribuinte. Eu defendo essa integração justamente por conta disso, porque a finalidade, o objeto real que nós queremos alcançar é justamente os cidadãos. O problema no Rio de Janeiro, me parece que o governador do Rio, ele colocou em determinado momento dizendo que o governo federal não atendeu a 3 pedidos que ele fez. No quarto, ele falou, no quarto eu não faço mais. Eu coloco o meu pessoal na rua e vamos trabalhar. Muito bem. Qual o papel que o senhor vê da Força Nacional numa ação como aquela no Rio de Janeiro? A Força Nacional não estava presente, só estava presente a Polícia Militar do Estado, não sei se a Polícia Civil, no caso ali também, trabalhando em conjunto, me parece que sim, tanto é que o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o secretário, deu uma entrevista hoje, também falando das ações. Como é que o senhor vê o papel da Força Nacional hoje e acrescentando num processo como ele, qual a importância que ela tem? O Rio tem suas peculiaridades. O Rio tem assim umas situações muito próprias. É diferente você fazer polícia, por exemplo, aqui em João Pessoa, que fazer no Rio de Janeiro. Completamente diferente. Eu na época que fui comandante geral e que conheci o comandante da PEMERG, na época, eu disse a ele, olha, eu sou um grande fã de vocês, porque vocês são os heróis. Atuar numa cidade como essa, cheia de problemas, de todos os níveis, principalmente da segurança pública, e sobreviver a eles é coisa de herói, e de fato é. Então, a Força Nacional e qualquer outra força que vá atuar no Rio de Janeiro, elas precisam conhecer o terreno, conhecer a realidade da cidade. Coisa, por exemplo, que policiais de fora, não conseguem, integrantes da Força Nacional, não conseguem, como você colocou. É tanto que, numa das vezes que a Força Nacional veio atuar no Rio, nós tivemos casos de viaturas da Força serem atacadas porque, entre aspas, erraram um caminho, entraram numa comunidade que não conhecia e foram tiroteados. Né? Os policiais foram tiroteados, me parece que até ocasionou a morte de um deles. Então, ou seja, conhecer o terreno é fundamental. É extremamente importante. E eu me preocupo com o uso não só da Força Nacional, porque a Força Nacional ela é integrada por policiais militares, bombeiros militares, não sei se agora já, na época que eu estive na ativa não, mas pode ser que também já exista a integrância das polícias civis na Força Nacional, não sei, só estou colocando.
Mas eu fico preocupado, por exemplo, com o uso de marinha, de exército, até em GLO, porque são elementos que não conhecem o terreno, eles não vivem aquilo de forma permanente, de forma diária, ao contrário dos policiais, por exemplo, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, né? Ao contrário dos integrantes do CORE, né, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou seja, são unidades especializadas que conhecem profundamente a área, o trecho, e as pessoas, os hábitos, conhecem até os próprios elementos, os criminosos que atuam naquelas áreas. Então, melhor que as forças policiais do Rio de Janeiro para atuar no Rio de Janeiro, eu não vejo outro ou outras. O governador também cita o fato do governo federal não ter estendido as mãos com relação a tanques que desobstruiriam, segundo ele, as barricadas e tal. Eu tenho acompanhado alguns instantes dessa questão e a gente sabe, por exemplo, que num passado não tão distante, no governo, me parece que do Sérgio Cabral, o governo federal emprestou viaturas blindadas, tanques blindados da Marinha, emprestou sem qualquer dificuldade, emprestou as forças policiais do Rio de Janeiro para atuar no combate ao crime organizado na época. Me parece até que foi no ano de 2008, enquanto eu era comandante-geral. Da polícia. Essas unidades blindadas, elas foram reservadas, foram destinadas à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro e atuaram nesse combate. Eu não sei por que cargas d'água, agora, nesse instante em que o governador Cláudio Castro pediu, no primeiro instante, né, pediu a cessão dessas viaturas blindadas, o governo não se pronunciou a respeito, sequer, segundo ele, né, sequer deu resposta. É de se estranhar, porque, na verdade, eu entendo particularmente que, independentemente de cores, né, se é tricolor, se é rubro-negro, se é alvinegro, pouco importa. Nós somos servidores públicos. Não importa se é direita, se é esquerda, se é centro, não importa a cor do partido, se é partido político. Isso é nada. Tem que se pensar na população. O que importa é o cidadão. Isso. É exatamente. A segurança das pessoas. Das pessoas que, inclusive, pagam os nossos salários. Então, exatamente. Eu particularmente, você conhece a minha história de vida, eu nunca fui pago para passar a mão na cabeça de bandido. O contribuinte não me pagava para passar a mão na cabeça de bandido. Então, eu sou adepto, e sempre fui, nunca neguei isso, eu sou adepto do enfrentamento. A política que agora decidiu ser implementada no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, Felipe Cury, Coronel Menezes, essa política de ir para cima, ela tinha que ter sido há mais tempo. Há muito mais tempo. Ela aconteceu agora, mas ela devia ter acontecido lá atrás. Como poderia acontecer mais para frente. Mas num instante ela ia ter que acontecer. Porque as pessoas elas já estão exaustas. Isso aí é verdade. Isso é verdade. Eu vou mais além. E não é só no Rio de Janeiro. Elas estão exaustas no país todo. Elas estão... Tanto estão exaustos os moradores das comunidades, diretamente alcançadas pelo domínio das facções, quanto a sociedade como um todo, sim, sem dúvida. Ao seu derredor. Sem dúvida. Concorda? Concordo plenamente. Se você for fazer hoje uma pesquisa de opinião na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e perguntar ao cidadão, você concorda com a ação, com a atitude, a decisão que o governo do estado tomou com relação ao narcotráfico, você pode ter certeza que é mais de 70% dizendo que sim. Pode ter certeza disso. Tem muitas pessoas, inclusive jornalistas, dizendo que a maioria da população, que o povo inteiro do Brasil está preocupado com o que aconteceu no Rio de Janeiro e que, como se fosse uma ideia de que não é bom que combata-se o crime. Não é bom que essas pessoas narcotraficantes ditos
pelo próprio governador do Rio de Janeiro, pela polícia do Rio de Janeiro, sejam mortas. Eu não vejo dessa forma. Quando o carro do Corpo de Bombeiros passou com aqueles policiais militares que morreram, são 4, né? Até agora me parece que são 4 policiais militares no Rio de Janeiro que morreram nesse combate ao crime organizado. A população do Rio de Janeiro que estava nas calçadas, o povo que estava nas calçadas e nos seus apartamentos, iam para as janelas aplaudir e quem estava aplaudia também. Então, eu não posso acreditar que o povo, coitadinho, não pode. Vamos fazer um paralelo. Não tem como acreditar nisso. Me parece que 100 e alguma coisa, né? 100 e alguma coisa tombou. Isso, acho que são 121, me parece. Isso. 121, né? 80 Já 122? Ok, a nossa técnica está informando. 122. 122 okay. Tombaram. E outros 80 foram presos. Foram presos. Os que tombaram, eles poderiam ter perfeitamente feito parte dessa soma de 80 e alguma coisa. Mas não querem, né? Mas não quiseram. Não quiseram, não. É bom que as pessoas entendam que quando a polícia sai às ruas, ela não sai para matar. Ela sai para proteger, para servir, para ajudar, para socorrer. Ela não sai para matar. Até porque as polícias são instituições legalistas. Elas têm que atuar observando leis. Diferente do bastidão, diferente do bandido. Ele não tem lei a cumprir, ele não tem norma a cumprir, regra a cumprir. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Então, as imagens que a gente vê, elas são muito patentes, elas são muito fortes. Quando você vê um grupo reunido numa determinada rua, lá no Complexo do Alemão, travestidos de guerrilheiros, né? Com uniformes rajados, uniformes pretos, camuflados. Depois partem para dentro da mata, armados com fuzis. Vão para dentro da mata para quê? Pai de família não vai para dentro da mata, a mãe não vai para dentro da mata, né? Se fosse para dentro da mata, se resguarda dentro vai para dentro da mata para resistir. Sim, sem dúvida. Aliás, a Polícia Militar do Rio de Janeiro colocou muito isso, né? O próprio secretário colocou muito essa história. Vai para dentro da mata. Esse fator. O que é que o trabalhador quer dentro de mata 4 horas da manhã? Cidadão de bem, trabalhador, pai, mãe, que Quem seja. vive na mata é bicho, rapaz. Bicho, animal. Não vai para dentro da mata para se homiziar. Tem uma operação, a gente está falando muito do Rio de Janeiro, está aí as imagens de prisões aí feitas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente está, vários fuzis foram apreendidos, né? Muita arma. O armamento é um negócio impressionante. Aí imagens do Rio de Janeiro. Uma situação realmente terrível, né? Muito bem. Teve também colocações assim de que, não, mas a gente viu muito na rede social isso. A mãe dizendo para o próprio, eu falei com esse menino para ele não entrar nesse negócio que não tinha volta. Mas aí as pessoas, não, o coitadinho não é um coitadinho, ele fez uma escolha. Lamentavelmente, ele fez uma escolha para o mal. E uma das tendências seria essa morte. De forma lamentável, mas não teria outro jeito. Ou teria? Não tem. Você colocou, é a escolha. O cara fez a escolha errada. E o detalhe é que a gente ouve também testemunhos deles próprios, em vida, dando conta, eu não desejo que meu filho entre porque eu entrei. Né? O criminoso, o traficante, o bandido. Ele próprio testemunhando, dando conta de que tem um filho, mas que não deseja aquele futuro para o filho. Mas, invariavelmente, vai acontecer do filho também se envolver no tráfico. Você colocou aqui, você mostrou aqui essas imagens. Você mostrou essas imagens dos fuzis. E me veio aqui um dado interessante, é que recentemente o controle
dos armamentos ou do armamento registrado pelos caçadores, atiradores e colecionadores, ele foi traspassado para a Polícia Federal. Até bem pouco tempo era com o Exército, né? E o Ministério, não sei se o Ministério da Justiça, transpassou esse controle para a Polícia Federal e baixou a normativa exigindo que esses caçadores, atiradores e colecionadores, eles apresentassem os fuzis que haviam adquirido ao longo do tempo para se certificar que, de fato, esse armamento estava com os seus legítimos proprietários e atuais... legalizados? Não? Isso, legalizados. Ok. Me parece que isso foi 100%. É tanto que, você não sei se você tem percebido, eles não estão falando mais de que esse armamento foi apreendido porque os CAC chegaram através das mãos dos CAC. No início até que surgiu essa conversa, né? Tudo armamento que, de fabricação e modelo que CAC não tem acesso. Tá certo? Ou seja, aí eu estou pegando sempre o testemunho dos teus irmãos lá do Rio de Janeiro, porque tem pessoas que a gente conhece no Rio, que mora em comunidade e que diz que lá chegam caminhões de fuzis, baús, de armamento, cheios de fuzis. E isso é de CAC? Não é de CAC. Não é de CAC. Ele vem do Paraguai, vem de todo lugar do mundo. Hoje teve um comentário do próprio governador do Rio de Janeiro falando isso. Também. Nós precisamos que as fronteiras sejam mais... Pois mas é um país continental, né? De quilômetros, milhares de quilômetros de fronteira. Por vezes, o próprio Exército, a Polícia Federal, que faz um esforço tremendo para estabelecer um determinado controle fronteiriço, não consegue. É humanamente impossível você cobrir todo o espaço de fronteira que o país tem. Coronel, a Polícia Militar, o policial militar hoje, parece que ele é assim, inibido de muita coisa. Por isso chegaram e colocaram uma câmera nele. Assim, tem que ter uma câmera e aí é o seguinte, essa câmera vai filmar as suas ações. Eu acho que o policial militar ele se sente aprisionado por aquela câmera. Porque, ele vai abusar. Não é questão nem de abusar. É que se ele fizer no afã do momento, né? Porque eu acho que um policial militar, quando defronta com uma pessoa, com a arma na mão, que ele pode perder a vida dele, e o outro pode perder a vida também do outro lá, deve ser um momento assim, eu nunca vivi um momento como esse, já vivi uma arma apontada para mim, para eu entregar o que eu tinha na mão, que era a minha carteira e o celular, mas deve ser um momento de extrema tensão para o policial. E aí, essa câmera, ele fala, não, se eu pegar o cara aqui de um jeito que... Aí eu vou ser preso, Isso é ruim? Essa história da câmera funciona para o senhor? Eu entendo que isso é um elemento nocivo à atividade policial. Eu não sou totalmente contra, mas entendo que ele é um elemento nocivo a partir do momento em que as próprias pessoas hoje, infelizmente, a sociedade brasileira, ela perdeu o hábito de atender limites, de cumprir limites. O homem, o ser humano, no Brasil, ele não quer obedecer regras. Quando ele é regrado, ele acha que está impedido de fazer alguma coisa que originariamente possa ser um ato antissocial, ele não obedece. Principalmente a autoridade policial. A farda hoje, ela sofre bastante. O elemento fardado, que outrora era identificado como o elemento vivo de representação do Estado, né? O cara estava fardado, todo bonito. Eu sempre prezei muito pela boa apresentação. Hoje, a farda não impõe mais respeito. Ela em alguns casos, né? Ela não impõe mais respeito. Tanto que você vê muitos conflitos, muitos confrontos da população em cima da PM, principalmente, quando vai cumprir o seu papel, né?
cumprir o seu papel constitucional de regrar, de limitar, ela não é aceita. Então, para mim, a Câmara, ela inibe mais ainda. Né? Ela inibe mais ainda. Na verdade, ela tolhe o policial, muitas vezes, de fazer o que, de fato, tem que ser feito. A rede social mostra bastante o que é feito com o policial militar, contra ele, no caso, pela população do país? Rede social. Rapaz, eu tenho visto tanta coisa nas redes sociais que, por vezes, eu até me assombro. Não é? Meu pai tinha uma máxima que talvez não fosse dele. Meu pai morreu aos 80 anos, né? Uhum. Mas e viveu polícia como ninguém. Meu pai me ensinou a ser polícia. E meu pai dizia que a gente não tem que estar mostrando tudo. A polícia não precisa mostrar tudo. A sociedade não quer ver tudo que a polícia faz. A sociedade quer resultado. Quer resultado. Quer resultado. A sociedade quer saber que a polícia está lá na rua, está fazendo o enfrentamento, está cumprindo o seu papel e ela está verdadeiramente se sentindo segura. Quer saber como? Muito bem, a produção aqui do programa já está me chamando a atenção. Olha, passou aí o tempo do nosso break comercial. A gente vai novamente a um break. Daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o Coronel Kelson Chaves. Até já. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei, handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do centro histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui.
E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais, robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Estamos de volta com o Jornal O Norte. Vamos direto para Lucena com o nosso correspondente José Francelino para falar sobre uma cobertura que foi feita pela TV O Norte lá em Lucena, acompanhando uma comemoração bacana do Dia das Crianças. Vamos ver. Assim que os portões foram abertos, a Avenida Américo Falcão virou um grande parque a céu aberto. Dos brinquedos infláveis às apresentações, tudo chamou a atenção de quem chegou com disposição para brincar. Tá sendo muito bom, né, aqui. Tá tendo muita alegria para essas crianças aí. Tá sendo bem legal, porque tô indo quase todos os brinquedos. Qual foi o brinquedo que tu mais gostou de brincar até agora? O escorrego do índio. Para muitos pequenos, eventos como esse significam viver um dia com toda a liberdade que a infância permite. Já para as famílias, significa criar boas lembranças. Eu estou achando um evento maravilhoso, onde vocês estão vendo a quantidade de criança que está vindo, se divertindo, e são coisas que a gente nunca teve, né? Eu vejo a felicidade das crianças e por isso eu estou aqui, para prestigiar cada sorriso dessas crianças. Aqui o que não falta é disposição. Entre brincadeiras e muita diversão, a criançada aproveita cada momento desta tarde preparada especialmente para elas. E ninguém quer ficar parado. Enquanto uns se arriscam no touro mecânico e no futebol com sabão, outros preferem o pula-pula. Tudo para aproveitar cada instante. Para mim é uma alegria muito grande, eu fico muito regozijado por poder proporcionar esse momento de alegria para essas criançadas que eu amo de coração. Como é gratificante ver o sorriso de cada criança no olhar, no falar. E é isso que nós estamos preparados para proporcionar esse tempo. Estamos aqui com essa linda festa preparada para cada um dos lucenensezinhos pequenininhos e causar, assim, uma alegria imensurável em cada coração. Além da brincadeira garantida, o sorteio de mais de 50 bicicletas movimentou ainda mais a tarde. A cada número chamado era possível ver os olhos atentos e a torcida das crianças para levar o prêmio para casa. Eu quero ganhar bicicleta, muitos brinquedos e as crianças estão amando muito. No fim das contas, a grande atração foi a convivência, um encontro para brincar, correr e viver o dia com toda a intensidade que a infância merece. Lindo horizonte, cantando e surfando. Vem, não demora, o mar tá tão lindo. Pegue sua prancha e venha comigo. Que festa bacana, né? Aliás, quando envolve criança, a festa é sempre bonita. Porque eu, sinceramente, não conheço uma coisa mais sublime do que o sorriso de uma criança. É ou não é? Muito bem. Coronel, pelas redes sociais, a gente estava falando com relação às pessoas, da forma que elas estão vendo toda essa confusão no Brasil todo, mas especialmente no Rio de Janeiro. A gente vê a maioria da população brasileira entende que a atitude da Polícia do Rio foi uma atitude correta. Embora hajam pessoas que digam, não foi não, o povo está lamentando. Não está lamentando, porque
Lamentar quando você está num vídeo que a gente recebeu esses dias, falando dentro das sobre redes sociais, que o pai estava com a filha no carro, chegou o assaltante, matou o pai e levou o carro e a filha ficou desesperada gritando. Essa menina nunca mais será um ser humano que vai viver em paz. Porque o que ela viveu, aquilo ela vai levar a vida toda com aquelas imagens na cabeça. Como é que o senhor vê a reação do povo brasileiro com relação às atitudes como essa da Polícia Militar, de planejamento? Porque muita gente, não houve planejamento. Segundo a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, segundo o próprio governador do Rio de Janeiro, houve sim um planejamento de empurrar as pessoas de má índole para, os narcotraficantes, como definiu o próprio governador, para a mata, isolando as pessoas de bem nas suas comunidades. Como é que o senhor acompanha isso? Eu tenho acompanhado como Aldo Chula, cidadão, jornalista, e outras pessoas também cidadãs comuns têm acompanhado com atenção e entendendo que, de fato, nós chegamos ao limite. Como o senhor disse no início do nosso bate-papo aqui. Como nós dissemos no início da nossa fala, nosso bate-papo. Nós chegamos ao limite. Chegou-se à exaustão. Não se admite, nos dias atuais, por exemplo, você ter cidades inteiras, como tem acontecido no Ceará, em que os moradores estão sendo obrigados a deixarem suas casas. Está chamado êxodo, êxodo urbano, né? O cara sai de suas casas para morar onde exatamente? Você não se concebe, por exemplo, você ter uma cozinheira num destacamento policial e que é morta, covardemente morta, cruelmente assassinada, porque ela se negou a colocar veneno, né, na comida dos policiais. Isso. Tá? Igualmente também é inadmissível que você tenha um jovem com uma vida inteira pela frente, morto, trucidado, de forma cruel e vil, porque tão somente nutria amizade com um policial ou outro. Isso não existe. Mas a que ponto nós chegamos? A polícia, ela não está proibida de ter amigos. Da mesma forma que a polícia, e detalhe, que nos casos de abandono das moradias, dos lares, dos domicílios, o governo do estado lá remete viaturas para proteger as famílias. Não, a polícia tem que ir para lá para proteger o cidadão, para ele continuar morando lá, morando na sua casa, na sua residência. Ou não. Sim, claro. É o mínimo que a gente pode fazer. Aí, voltando para o Rio de Janeiro, ação legítima. Totalmente legítima. Além de necessária. Né? O governo fez tudo às claras. Né? Nada tem alguns políticos que estão dando conta de que a ação policial foi às escuras, como se foi à luz do dia. Não foi às escuras. Tem muitos políticos de momentos, né? Tem muitos políticos de momento que são contra todos e todos. De bem, naturalmente. Com base em mandados judiciais, tanto de busca e apreensão quanto de prisão. Você tem aí um camarada não sei das quantas, que está lá, obsidiado lá, que é o dono do alemão agora, o Doca, né? O cara é aqui de Caiçara. Ele é de Caiçara, está sendo procurado. Mas só esse cara tem 35 mandados de prisão. É brincadeira um negócio desse? Enfim, a ação legítima, extremamente planejada, extremamente estudada. O objetivo principal do governo do Rio de Janeiro foi preservar vidas, principalmente as vidas de inocentes. Até agora não vi, Aldo, não vi uma pessoa trazer a identidade de alguém que tenha sido morto, né, que seja totalmente inocente, a não ser os 4 policiais que foram mortos. Sim, os dois, exatamente. É o que eu ia dizer. Os 2 militares. Ponto. Foram os únicos inocentes. Detalhe, é uma guerra. Aí o cara fala, chacina.
chacina. Chacina só morre gente de um lado. Eu saio com o objetivo de trucidar um grupo, eu vou lá, mato tudinho, eu fico vivo. É chacina. Mas se eu vou com um grupo para matar outro grupo, e esse outro grupo me mata, é guerra, pô. Em guerra morre gente dos dois lados, infelizmente. Agora, os inocentes, as pessoas de bem que foram mortas, são os policiais civis e os militares que tombaram. Em serviço, em defesa do cidadão carioca. Eu conversei com o coronel Kelson Chaves, a quem eu fico imensamente agradecido, mais uma vez, pela entrevista. Coronel, muito obrigado. Foi muito bom recebê-lo aqui, foi uma honra recebê-lo no Jornal Norte. Volte quantas vezes puder e quiser. A honra não é só dele, não. A honra é recíproca, porque nós temos uma relação de muito tempo, uma relação de respeito, sim, de admiração. Sobretudo. Sou fã dele, não só pela voz. A voz era chama Frank Sinatra, né? Ali era uma voz. Então, né? não só pela voz, mas pelo profissional competente, sempre dedicado, gentil, um diplomata. Quando eu cheguei aqui, eu bradei lá de fora, né? O diplomata Altschuler. Muito obrigado. Para nós é motivo sempre de muita satisfação, honra estar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Jornal Norte vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na TV O Norte, do Sistema Norte de Comunicação. E é claro que a gente espera por você. Boa noite, até lá e excelente final de semana.